O objetivo de um planejamento financeiro é incluir, analisar, acompanhar e ajustar, caso seja necessário, as receitas e os custos, de forma a manter um equilíbrio financeiro. O que a gente entende por manter um equilíbrio financeiro? Sempre as nossas receitas têm que ser capazes de cobrir os nossos custos. Se a gente conseguir manter esse equilíbrio financeiro no curto e no longo prazo, tanto os indivíduos quanto as famílias vão ser capazes de alcançar os seus objetivos pessoais ou então até mesmo seus objetivos profissionais. Muitas vezes as pessoas pensam que, dado que elas têm uma renda alta, elas não precisam fazer um planejamento financeiro. Isso, na realidade, não é verdade. Por quê? Muitas vezes uma renda alta também vem acompanhado de custos altos. E se os custos não estiverem adequados às rendas das pessoas, às rendas das famílias, não importa se essa renda é alta ou se essa renda é baixa, ela não vai ser capaz de cobrir esses custos. Então, um equilíbrio financeiro ele depende do nível da renda. E para tal, é necessário um acompanhamento ao mesmo tempo, sempre de forma conjunta, tanto das receitas quanto dos custos. Quais são as principais etapas de um planejamento financeiro? São 6 etapas. A primeira etapa, definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. A segunda etapa, coletar informações necessárias para a elaboração de um plano financeiro e que permitam uma visão completa do cliente. Terceira etapa, analisar e avaliar a situação financeira do cliente. Quarta etapa, desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao cliente. A quinta etapa, implementar essas recomendações. E a sexta é monitorar a situação do cliente. A gente vai ver, etapa por etapa, quais são as responsabilidades do profissional, quais são as responsabilidades do cliente ao longo do planejamento financeiro. Primeira etapa. Nessa primeira etapa, o profissional deve conversar com o cliente e explicar como funciona o processo de planejamento financeiro e quais são as suas competências. Um ponto importante é o profissional identificar se ele possui todas as competências necessárias para prestar o seu serviço. Caso identifique que não possui, ele deve indicar outro profissional, tá bom? Caso o profissional tenha as competências necessárias, parte para a definição do escopo do projeto. Nessa definição, são estabelecidos quais são os objetivos a serem alcançados, qual é a duração do projeto e quais são as responsabilidades do planejador financeiro e do cliente. A remuneração do planejador financeiro ela pode ser feita de várias formas. Algumas delas são valor fixo pago periodicamente. Esse periodicamente pode ser mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, depende do acordo feito entre o planejador financeiro, o profissional e o cliente. O importante é que nesse ponto fique feito de forma bem clara como vai ser pago essa remuneração. Um percentual do valor administrativo ou então um valor fixo mais alguma taxa. Continuando a etapa 1, definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. As responsabilidades do planejador financeiro são: primeiro, proteger os dados do cliente. Segundo, analisar e identificar o perfil do cliente e nas suas recomendações respeitar esse perfil, que é muito importante. Colocar sempre na frente os objetivos do cliente e, caso ocorra conflito de interesses, informar o cliente. Por último, fazer estudos de todos os cenários e das suas características antes de apresentá-los ao cliente. Agora, as responsabilidades do cliente. Pagar o combinado ao profissional, seguir a estratégia definida no planejamento financeiro, isso é muito importante. Vai ter, às vezes, uma estratégia definida,
o profissional está contando que o cliente vai seguir essa estratégia e, na prática, o cliente faz tudo diferente. Se isso ocorrer, todo o planejamento feito anteriormente vai por água abaixo. Depois, ser honesto e claro ao conversar com o planejador financeiro em relação ao seu entendimento dos produtos e possíveis cenários econômicos. Não adianta nada o cliente falar para o planejador financeiro: ótimo, entendi tudo, vamos adiante. E quando chegar lá na frente, na fase da implementação, ele virar e falar: não estou entendendo nada. Então é importante nessa parte o cliente ser muito honesto. Ele entendeu todas as recomendações ou então ele não entendeu as recomendações. Por fim, ficar ciente e entender as limitações dos resultados e os impactos dessas limitações na sua renda e no seu perfil, tá bom? Agora, a gente vai para a etapa 2. Coletar informações necessárias para a elaboração de um plano financeiro que permitam uma visão completa do cliente. Nessa etapa, o planejador financeiro, através de informações coletadas, sejam elas quantitativas ou qualitativas, consegue uma visão completa nos seguintes temas. Primeiro, gestão financeira, desenvolver estratégias para atingir o equilíbrio financeiro do cliente. Aqui ele vai analisar de forma detalhada todas as receitas que o cliente tem e todos os custos que o cliente tem. É muito importante que nesse momento o cliente seja 100% honesto com o profissional. Não esconda custos, não reduza os seus custos. Depois, ativos e investimentos. Procurar estudar quais são as melhores alocações para o patrimônio do cliente. Por fim, aposentadoria. Identificar junto ao cliente qual é a renda mensal que ele deseja traçar e um plano que ele deseja alcançar e um plano para alcançá-la. Por fim, planejamento sucessório trata das questões relacionadas à transferência de bens, testamentos e impostos. Busca dar segurança aos familiares dos clientes. Agora, feita essa análise toda, todas as receitas e de todos os custos do cliente, parte-se para identificar quais são os objetivos, tanto pessoais quanto financeiros. Esses objetivos podem ser tanto no longo prazo quanto no curto prazo. No longo prazo, comprar um apartamento; no curto prazo, comprar um carro, fazer uma viagem ao redor do mundo, fazer uma viagem todo ano. Isso depende muito do perfil do cliente. Mais uma vez, para completar essa etapa, o profissional tem que coletar todas as informações junto ao cliente. De que tipo essas informações podem ser? Podem ser quantitativas, vai fazer entrevista, vai passar questionário, vai ver quais são os custos, vai ver quais são as receitas, vai levantar tudo direitinho. E, além dessas informações quantitativas, ele também vai coletar as informações qualitativas. Qual é o perfil do investidor? Qual é a disposição que ele tem para investir? Qual é a disposição que ele tem para correr risco? Um ponto muito importante que a gente vai ver na próxima etapa é que a disposição para correr risco tem que estar alinhado ao perfil de risco do cliente. O profissional, por fim, ao chegar no final dessa etapa, o que o profissional tem que ter em mãos? Uma definição bem clara da situação financeira do cliente e de quais são os seus objetivos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, sejam eles de curto prazo, sejam eles de longo prazo. Tá bom? Vamos partir agora para a terceira etapa: analisar e avaliar a situação financeira do cliente. Nessa etapa, o profissional vai definir qual é a capacidade de correr risco do cliente. Com que base ele vai definir isso? Nas informações coletadas na etapa anterior
com base no patrimônio do cliente. Ou seja, o quanto o cliente pode investir. O cliente quer investir 1 milhão, mas o patrimônio dele diz que ele só pode investir 200 mil. Então, tem que estar de acordo com o patrimônio do cliente. O outro, a disposição para correr risco do cliente. Tem clientes que são mais conservadores, preferem ter a certeza que eles vão ter um ganho X, mesmo que esse ganho X seja inferior. Tem clientes que já estão mais dispostos a correr o risco. Eu quero ter um ganho Y, mesmo que para ter esse ganho Y ele corra um risco maior. Ou seja, a disposição para correr risco do cliente é feita com base em uma definição psicológica, a partir de cada investidor e como mesmo lida com uma eventual perda. Como eu estava falando, a gente agora vai analisar em conjunto a disposição e a capacidade. Isso a gente vai ver nessa nossa tabelinha. A gente tem um cenário e do outro lado o que fazer. No cenário, a gente tem disposição menor ou igual à capacidade. O que isso quer dizer? Qual é a disposição do investidor de correr risco? Ele não quer correr muito risco. Ele prefere ter uma rentabilidade certa, mesmo que essa rentabilidade seja mais baixa. Porém, o patrimônio dele é muito alto. A renda dele não está 100% comprometida. Ele pode correr um risco maior. Nesse cenário, o que a gente vai respeitar é a disposição do cliente. Se ele não quiser correr muito risco, é isso que vai ser respeitado. Tem outro cenário. A disposição dele em correr risco é maior do que a sua capacidade. Aqui é muito importante a gente entender o que significa disposição maior do que a capacidade. Eu quero ter uma rentabilidade muito alta, mesmo que o risco que ocorra também seja alto. A disposição dele para correr risco é altíssima. Porém, a capacidade dele é uma capacidade pequena. 100% da renda dele já está comprometido com seus custos fixos. Se ele já tem 100% da renda comprometida, como é que ele vai correr um risco muito alto nos seus investimentos? Não pode. Então, nesse caso da disposição maior do que a capacidade, a gente vai respeitar a capacidade e não a disposição. Tá bom, galera? Então, sempre prestando atenção nessa tabelinha. Cenário: disposição menor ou igual à capacidade. O que fazer? Respeitar a disposição. Disposição maior do que a capacidade. O que fazer? Respeitar a capacidade, tá? Continuando a etapa 3, os principais motivos de acumulação de capital são patrimônio, obter algum bem no longo prazo, como eu disse antes, um apartamento, fazer uma viagem de longa duração, aí depende do objetivo do cliente. Gestão da renda, obter uma renda no futuro, ou para ele, ou para um herdeiro, ou então aposentadoria, obter uma renda mensal no futuro, tá bom? Agora a gente vai partir para a etapa 4, desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao cliente. Muito importante. Aqui a gente vai desenvolver as recomendações e vai apresentá-las ao cliente. Efetivamente, ainda a gente não vai implementar essas recomendações. Faz parte do trabalho do planejador financeiro desenvolver estratégias de planejamento financeiro que sejam capazes de atender os clientes e, em seguida, apresentá-las. Com relação aos investimentos, as estratégias podem ser de dois tipos. Podem ser estratégias ativas ou então estratégias passivas. O que é uma estratégia ativa? Obter um resultado acima de algum indicador de rentabilidade. Ou pode ser um CDI ou então pode ser um Ibovespa. Como assim? Nos últimos meses,
o Ibovespa rendeu 3%. Qual vai ser a minha estratégia? Na carteira de investimentos que eu estou montando para o cliente, vou tentar ter uma rentabilidade acima dessa rentabilidade que o Ibovespa apresentou. Ou então pode ser uma rentabilidade passiva. O objetivo é obter um resultado atrelado a algum indicador de rentabilidade. Por exemplo, poupança, que tem uma rentabilidade baixíssima, porém o risco é nulo. CDI, que já tem uma rentabilidade mais alta, porém também apresenta um risco um pouquinho mais alto. Você não vai tentar ter uma rentabilidade maior do que a rentabilidade desses indicadores. Você vai tentar seguir com a rentabilidade igual à rentabilidade que eles tiveram, tá bom? A seguir, a etapa 5, são apresentados os produtos e serviços para efetiva implementação. Aqui, nessa etapa 5, um ponto importante é que o profissional e o cliente definem as responsabilidades de implementação do planejamento financeiro. Quando efetivamente o profissional for implementar o planejamento financeiro que ele traçou, ambos têm responsabilidade, o profissional e o cliente. É importante que isso fique bem claro. Quais são as responsabilidades do cliente e quais são as responsabilidades do profissional, para depois, lá na frente, na fase de acompanhamento, o cliente não falar: ah, mas isso era de responsabilidade do planejador. E o planejador não falar: ah, mas isso era de responsabilidade do cliente. Então, aqui, na etapa 5, a gente vai definir responsabilidade do cliente, A, B, C, D, responsabilidade do profissional, EFGH, tá? E, finalmente, a nossa etapa 6, monitorar a situação do cliente. O último passo é o monitoramento da situação do cliente após as alocações. Como fazer esse monitoramento? Verificar e acompanhar o desenvolvimento das alocações feitas, se realmente elas estão rendendo o esperado. Identificar se o perfil do cliente permanece o mesmo. Patrimônio, aversão ao risco, se teve ou redução ou aumento na renda. Caso algum desses itens tenha mudado, tenha alterado, pode ser necessário uma realocação dos recursos ou então até mesmo a elaboração de um outro planejamento financeiro. Resumindo, o planejamento financeiro ele tem 6 etapas. Só para a gente ficar com isso bem claro na nossa cabeça quando a gente for fazer lá a nossa provinha. Quais são as etapas? Primeiro, definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. Aqui vão ser definidos objetivo, duração e responsabilidade do profissional e do cliente. Em seguida, coletar informações necessárias para a elaboração de um plano financeiro e que permitam uma visão completa do cliente. O que essa etapa 2 engloba? Coleta de informações qualitativas ou quantitativas, definir qual vai ser o perfil de risco do cliente e ter uma visão clara da sua situação financeira. De posse de todas essas informações, a gente vai passar para analisar e avaliar a situação financeira do cliente para construir aquela nossa tabelinha de exposição e capacidade de correr risco, sempre respeitando aquele ponto que a gente viu. 4. Desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao cliente. Ainda essas recomendações não vão ser implementadas. Na etapa 5, aí sim, a gente tem implementar as recomendações do planejamento financeiro. Um ponto importante da etapa 5 é que aqui
vão ser definidas quais são as responsabilidades do cliente e quais são as responsabilidades do profissional. Por fim, a gente chega na nossa etapa 6, que é monitorar a situação do cliente. O que significa, mais uma vez, monitorar a situação do cliente? Garantir, analisar se a renda dele mudou, a renda dele pode ter aumentado ou pode ter diminuído, ver se o perfil de risco dele mudou. Antes, ele poderia ter uma propensão ao risco menor. Agora que a renda dele, por exemplo, pode ter aumentado, ele também pode vir a ter uma propensão ao risco maior. Se o profissional perceber mudanças significativas na renda ou então no perfil de risco do cliente, pode ser necessário sim a elaboração de um novo planejamento financeiro. Vamos lá, galera, vamos fazer alguns exercícios. Analise os itens abaixo. Primeiro, definir o prazo estimado do trabalho entre planejador financeiro e cliente. Determinar junto ao cliente os objetivos e necessidades do mesmo. Enviar relatório com indicações de aplicações financeiras. Monitorar o retorno da carteira, se está de acordo com a necessidade do cliente. Realizar trocas na carteira, caso seja verificado que a mesma não está aderente ao objetivo inicialmente definido. Qual é a pergunta? Fazem parte do que engloba a fase 1, definir relacionamento, até a fase 3, análise das condições de cliente do planejador financeiro. O primeiro, definir o prazo estimado do trabalho entre o planejador financeiro e o cliente? Sim, faz parte da primeira etapa. Determinar junto ao cliente os objetivos e necessidade do mesmo? Sim, também faz parte. Agora, enviar relatório com indicações de aplicações financeiras faz parte da primeira, da segunda e da terceira etapa do planejamento financeiro? Não, faz parte de outra etapa. Realizar trocas na carteira, caso seja verificado que a mesma não está aderente ao objetivo inicialmente definido? Não, também não faz parte. Nem da primeira, nem da segunda e nem da terceira etapa. Então, a resposta correta é letra C. Fazem parte do que engloba a fase 1 até a fase 3, só o primeiro item e o segundo item. Definir o prazo estimado do trabalho entre planejador financeiro e cliente e determinar junto ao cliente os objetivos e necessidades do mesmo. Gabarito da questão 1, letra C. Bom, vamos para o segundo exercício. Em uma relação consultor-cliente, letra A. Desde que estando em contato, o consultor é corresponsável perante a Receita Federal com relação ao recolhimento dos tributos. Letra B. Não pode existir remuneração através de taxa de performance neste tipo de serviço. Letra C. É papel do cliente entender as limitações de rentabilidade e financiamento por conta de valor investido, cenário econômico e objetivos do mesmo. Letra C. A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos da carteira do cliente é sempre do consultor. Galera, qual é a resposta correta? Vamos analisar a primeira. Desde que estando em contrato, o consultor é corresponsável perante a Receita Federal com relação aos tributos? Não, a gente não viu isso em nenhum ponto da nossa matéria até aqui. Letra B. Não pode existir remuneração através de taxa de performance nesse tipo de serviço. Isso também não é verídico, galera. A remuneração do profissional pode ser feita de várias formas, desde que tenha ficado acordado entre o cliente e o profissional. Letra C.
É papel do cliente entender as limitações de rentabilidade financeiras por conta do valor investido em cenário econômico e objetivos do mesmo? Gente, isso aí é verídico, é papel do cliente entender quais são as limitações que ele está correndo, dada a carteira que foi montada para ele. Letra C, a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos da carteira do cliente é sempre do consultor. Isso aí também não é verídico, galera. Então, gabarito da questão 2, resposta C. É papel do cliente entender as limitações de rentabilidade financeiras por conta de valor investido, cenário econômico e objetivos do mesmo. Um importante passo para um planejamento financeiro bem-sucedido é o de definição do perfil do cliente. Com relação a essa etapa, são fatores importantes a serem considerados: tamanho do patrimônio, renda, despesas fixas e variáveis, prazo disponível de aplicação e objetivos financeiros de curto, médio e prazo. Está correto o que se afirma em: primeira, está correto? Tamanho do patrimônio? Sim. Segunda, renda, despesas fixas e variáveis? Também. Quarta, quais são os objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo? Também está correto. Quando o profissional vai fazer a definição do perfil do cliente, o que a gente viu que ele tem que fazer? Coletar todas as informações do cliente. Informações de renda, informações de custo. Nas informações da renda entram o quê? Qual é o tamanho do patrimônio do cliente? Nas informações de custo, quais são as informações que entram? Quais são as suas despesas fixas e quais são as suas despesas variáveis? E nas informações de quais são os objetivos do cliente, o que entra? Quais são os objetivos de curto prazo e quais são os objetivos de longo prazo? Ou seja, todas as informações acima são corretas. Então, a resposta da questão 3 é a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Tá bom? Questão 4. Assinale a alternativa correta que faz parte do planejamento financeiro. Obter informações, dados e, a partir de uma entrevista, identificar quais são os objetivos do cliente. Correto. Analisar as condições financeiras e patrimoniais do cliente somente nos casos em que o cliente tiver o patrimônio superior a 10 milhões. Ou seja, nos casos em que o cliente tiver um patrimônio inferior a 10 milhões, você não analisa as suas condições financeiras. Gente, isso não está correto. O profissional analisa as condições financeiras e patrimoniais do cliente, independente do tamanho do seu patrimônio, superior ou inferior a 10 milhões. Fazer uma recomendação de alocação de carteira antes de levantar os dados do cliente também está incorreto. Desconsiderar o perfil do cliente para fazer as recomendações de investimento. Gente, um ponto extremamente importante do planejamento financeiro é, antes do profissional fazer as recomendações de investimento para o cliente, é fazer uma análise do seu perfil. Se ele tem uma disposição maior para correr risco ou se ele tem uma disposição menor de correr risco. Ou seja, a letra D também está incorreta. A única resposta correta aí é a letra A, tá?
Vamos lá, galera, questão 5. O senhor Alberto faleceu, deixou o seguinte patrimônio para sua esposa: 50% para a esposa, 50% para 2 filhos. Primeiro patrimônio, 8 milhões, casa onde a família reside atualmente, 4 milhões, aplicação em CDB, que rende líquido 0,8% ao mês, 2 milhões em 2 carros importados, 3 milhões, em imóveis para locação, que rendem líquido 0,75% ao mês. Sabendo que sua ex-esposa tem um custo de vida de R$ 32.250 por mês e não quer se desfazer de nenhum bem, qual será a redução de custo que a mesma terá que fazer para se adaptar à nova realidade? Como é que a gente vai resolver esse exercício? O patrimônio de 8 milhões e de 2 milhões a gente não pode contar porque ela não quer se desfazer nem da casa, nem dos carros. Então, a gente tem que contar com patrimônio de 4 milhões e com patrimônio de 3 milhões. Se a gente for resolver a questão direto, sem prestar atenção direitinho, o que a gente vai fazer? De 4 milhões, vou botar aqui na minha calculadora, eu vou ter 4 milhões vezes a minha rentabilidade líquida. Galera, atenção, 0,8% ao mês, quando eu vou multiplicar por que número? 0,8? Não, 0,008. Cuidado com a quantidade de zeros que vem depois da vírgula. Então, 4 milhões vezes 0,008 me dá, por mês, uma rentabilidade líquida de quanto? 32 milhões. Gente, tá certa essa conta? Qual foi o número que eu coloquei ali? 4 milhões. Só que, lá no enunciado, o que ele fala? Patrimônio que ele deixou é 50% para a esposa e 50% para os 2 filhos. Então, ela não vai usufruir desses 4 milhões. Ela vai usufruir de quanto? De 2 milhões, porque são 50% para ela e 50% para os filhos. Então, a rentabilidade líquida que ela vai obter sobre esse patrimônio não é de 32 mil. Vamos fazer a conta certa então agora, galera. Vai ser 2 milhões vezes 0,008. Por mês, ela vai ter uma rentabilidade líquida de 16 mil. Vamos anotar, 16 mil. Ela só tem direito a essa rentabilidade líquida? Não, ele também deixou outro patrimônio para ela. 3 milhões em imóveis que rendem líquido 0,75 por mês. Mais uma vez, cuidado. Vai ser 0,75 de 3 milhões? Não, é 50% para ela, 50% para os filhos. Então, vai ser 0,75% de 1,5 milhão. Vamos botar aqui na nossa calculadora. 1,5 milhão vezes 0,0075, que vai me dar uma rentabilidade líquida de 11.250. Ou seja, vamos anotar, 11.250. Ela tem, relativo aos 3 milhões, a rentabilidade líquida de 11.250. Relativo aos 4 milhões, quanto ela ganhou de rentabilidade líquida que a gente viu? 16 mil. Ou seja, o total de rentabilidade líquida que ela tem, 16 mil, mais 11.250. 11.250. Dá um total de 27.250.
A receita que ela tem mensal para cobrir todos os seus custos é de 27.250. Qual é o total de custos que ela tem? 32.250, ou seja, ela tem que fazer uma adequação para os custos dela caberem na nova realidade dela. 32.250 menos 27.250. Vou ter 32.250 menos... Qual é a renda dela? 27.250. 27.250. Ou seja, ela tem que reduzir os custos dela em 5.000. O gabarito é a letra D. Preste atenção que aqui a gente tem como gabarito redução zero de custos, que é a letra C. Se na hora de resolver o exercício eu não vejo que na realidade não é 0,8% de 4 milhões e sim 0,8% 2, eu posso chegar ao gabarito errado, ao gabarito de zero, porque se eu pego 0,8% de 4 e 0,75% de 3, eu vou ter uma renda líquida mensal maior do que 32.250. Então, quando for resolver o exercício, preste atenção. 50% de 4 e 50% de 3. Renda total líquida mensal que ela tem da ordem de 27.250, tá bom? Exercício 6, pessoal, vamos lá. Determinar os objetivos, prioridades pessoais financeiras e demais necessidades do cliente. Trata-se de etapa de planejamento financeiro conhecida como análise e avaliação das condições financeiras do cliente. Não, isso a gente faz bem lá no início. Desenvolvimento e sugestão de alternativas para o cliente. Também não. Implementação das recomendações. Também não. Obtenção de informações, dados e também dos objetivos do cliente. Gabarito, letra D, né? Essa questão é uma daquelas questões que a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado. Praticamente o enunciado da resposta da questão, porque o enunciado está assim: determinar os objetivos, prioridades pessoais, financeiras e demais necessidades. O enunciado não está falando em implementar, em desenvolver e análise das condições financeiras do cliente. Então, em determinadas questões, a gente tem que ler com bastante atenção o enunciado, tá bom? Porque o enunciado dá dicas do gabarito, como essa questão. Vamos passar para a próxima questão. Na fase de planejamento financeiro, conhecida como monitoramento das recomendações, se executa qual tipo de ação? Olha o nome da fase: monitoramento das recomendações. Letra A: acompanhamento do retorno dos ativos da carteira frente ao objetivo do cliente. Apresentação das recomendações. O enunciado fala em monitoramento das recomendações, então não é apresentação das recomendações. Obtenção de informações acerca do cliente. Também não. Definição da forma de relacionamento entre planejador e cliente. Também não. Mais uma daquelas questões onde a gente tem que prestar bastante atenção ao enunciado. Monitoramento das questões, das recomendações. Galera, gabarito letra A. Acompanhamento do retorno dos ativos da carteira frente ao objetivo do cliente. Próximo exercício, vamos lá. João, inteligente, nome bem intuitivo, é um planejador financeiro que foi até um cliente novo que foi indicado por um outro cliente que o mesmo presta consultoria. Neste primeiro momento, atenção ao enunciado, neste primeiro momento, na visita
definiram que o serviço de consultoria de João será pelo período de 2 anos. A etapa descrita acima do planejamento financeiro é conhecida como obtenção de informações, análise das condições do cliente, definição de forma de relacionamento, desenvolvimento de alternativas de investimento. Qual dessas vocês acham que é, galera? Obtenção de informações, sejam elas qualitativas ou então quantitativas, a gente já viu que isso não é no primeiro encontro. Análise das condições do cliente também não é do primeiro encontro. Definição de forma de relacionamento é o nosso gabarito, né, galera? Então, gabarito da questão 8, definição de forma de relacionamento, tá? Vamos, mais uma vez, rever as 6 etapas do planejamento financeiro. Primeira, que é essa que a gente viu agora. Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. O que a gente vai ver aqui? Objetivo, duração, que era o que estava na questão, duração de 2 anos, e responsabilidade. Se realmente o planejador financeiro contém todas as competências necessárias. Segunda, coletar informações necessárias para a elaboração de um plano financeiro que permita uma visão completa do cliente. Nessa segunda etapa, que a gente vai coletar todas as informações qualitativas e quantitativas do cliente, vamos traçar o seu perfil de risco. Terceira, analisar e avaliar a situação financeira do cliente. Foi o nosso quadrinho. Disposição, capacidade de correr risco. Quarta, desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao cliente. Na quarta etapa, a gente ainda não tem a implementação do planejamento financeiro. A implementação do planejamento financeiro só vai ocorrer na quinta etapa. Olha o nome da quinta etapa. Implementar as recomendações de planejamento financeiro. Qual é o outro ponto importante que também ocorre na nossa quinta etapa? Definir quais vão ser as responsabilidades do profissional e quais vão ser as responsabilidades do cliente. E na sexta etapa, monitorar a situação do cliente. E, caso seja necessária, a elaboração de um outro plano de planejamento financeiro. Vamos voltar lá para o nosso exercício. Aqui, ó, nesse primeiro momento, é o quê? Definição da forma de relacionamento, tá bom? João Inteligente é um planejador financeiro. Em uma visita a um cliente, entregou a esse um relatório com algumas recomendações de investimento. A descrição acima se refere a que fase do planejamento financeiro. Implementações? Gente, se ele entregou algumas recomendações, é porque ele ainda não implementou. Então, a letra A não é. Desenvolvimento, sugestão de alternativas de investimento? Sim. Monitoramento das recomendações? Gente, ele entregou a recomendação. Sequer ele implementou, como é que ele vai monitorar? Então, letra C, não. Obtenção das informações e de dados? Não. Gabarito do exercício 9, letra B. Desenvolvimento, sugestão das alternativas de investimento. Atenção aos nomes. Recomendação, desenvolvimento, sugestão das alternativas. Letra B. Quanto à fase do planejamento financeiro, conhecida como implementação das recomendações, indique uma ação que seja dessa etapa. Compra de ações de uma determinada empresa? Informar para o cliente que seja feita a compra de ações de uma determinada empresa? Informar para é implementação, gente. Relatório indicando compra de ações de acordo com a análise do planejador financeiro? Verificação da rentabilidade das ações de uma empresa
após 12 meses de compra? Também não, galera. Aqui o gabarito é a letra A, compra de ações de uma determinada empresa. Próxima, galera. Em um processo de planejamento financeiro, conforme as etapas do FPSB, após desenvolver as alternativas para o cliente, o planejador deve definir a forma de relacionamento. Isso aí já tem que ser feito lá no início, né, gente? Não. Coletar informações também teve que ser feito lá no início. Monitorar as recomendações, isso é depois de implementar. Então, não. Implementar as recomendações. Gabarito, letra D. Sigamos, galera. Exercício 12. São funções que podem ser exercidas por um profissional CFP. Primeira, venda de plano de previdência. Segunda, abertura de inventário. E terceira, planejamento sucessório. Gente, só a terceira, né? Ele não pode vender planos de previdência e não pode também fazer abertura de inventário. Gabarito, letra D. Apenas planejamento sucessório. Exercício 13. São atividades que fazem parte de coleta de um processo de planejamento financeiro, exceto determinar a disposição do cliente em relação ao risco? Sim, naquela parte de questionários qualitativos que a gente passa. Obter a idade do cliente? Também. Indicar produtos de investimento? Não, essa etapa aí é depois. Coletar o endividamento do cliente? Também. É a etapa de quê? Informações quantitativas. Qual é a receita do cliente? Quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis? E qual é a quantidade de dívida que ele tem? Então, o gabarito da questão 13 é indicar produtos de investimento não faz parte da etapa coleta. Sigamos, exercício 14. Com relação às etapas do processo de planejamento financeiro, nós temos desenvolver recomendações, definir o relacionamento com o cliente, analisar a situação do cliente, monitorar a situação do cliente, implementar as recomendações e coletar informações. Gente, a ordem correta do planejamento financeiro, qual é? A gente começa como? Desenvolvendo recomendações? Não. Monitorar? Não. Implementar? Também não. Coletar? Também não. Primeiro item do planejamento financeiro que o profissional faz é definir o relacionamento com o cliente. Depois de definir o relacionamento com o cliente, galera, o que ele faz? Ele monitora a situação do cliente. Ele vê quais são os seus custos, quais são as suas receitas e por aí vai. Depois de monitorar a situação com o cliente, o que ele faz? Ele analisa. Ele passa todos aqueles questionários. Depois de analisar, o que ele faz? Desenvolve as recomendações. Finalmente, ele implementa essas recomendações e depois ele monitora essa implementação. Então, a ordem correta é 2, 4, 3, 1, 5 e 6. O gabarito é a letra C. Gente, mais uma vez, relembrando, o processo de planejamento financeiro possui 6 etapas, tá? Que etapas são essas? Vamos voltar lá para o início. A primeira etapa, definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. Passamos para a segunda etapa, coletar informações necessárias para a elaboração de um plano financeiro que permita uma visão completa do cliente. Na segunda etapa, que a gente tem a coleta de informações qualitativas, quantitativas e traça o perfil de risco do cliente. Na terceira etapa, a gente vai analisar e avaliar a situação financeira do cliente.
Analisar o perfil, capacidade e disposição de correr risco. A nossa tabela. Na quarta etapa, a gente desenvolve as recomendações de planejamento financeiro e as apresenta para o cliente. A gente desenvolve as nossas recomendações de planejamento financeiro, gente, na quarta etapa. Na quinta etapa, a gente faz a implementação do nosso planejamento financeiro e traça quais são as responsabilidades do cliente e quais são as responsabilidades do profissional. Na sexta etapa, a gente faz o monitoramento da evolução do nosso planejamento financeiro. A quarta etapa, a quinta etapa e a sexta etapa são etapas bem sequenciais. Desenvolve o planejamento financeiro e apresenta ao cliente. Na quinta etapa, implementa o nosso planejamento financeiro e determina quais são as responsabilidades do cliente e do planejador financeiro. E, finalmente, na sexta etapa, a gente faz o monitoramento, o acompanhamento do nosso planejamento financeiro. Exercício 15. Quando um cliente deseja fazer uma aplicação que está fora do seu perfil de investidor, o profissional não pode fazer em hipótese alguma. O profissional deve fazer somente com a assinatura do cliente no termo de desenquadramento. O profissional deve fazer somente com um novo API. O profissional deve fazer sem nenhuma restrição. Gente, se está fora do perfil que o profissional traçou, mas mesmo assim o cliente insiste em fazer essa aplicação financeira, o profissional só pode fazer se o cliente assinar o termo de desenquadramento, tá bom? Então, o gabarito da questão 15 é a letra B. Atenção nesse ponto, tá? Ele tem que assinar o termo de desenquadramento. Sigamos, questão 16. São formas possíveis de remuneração do profissional CFP. Um percentual do patrimônio, uma taxa de performance e um valor mensal. Está correto que tanto faz. Pode ser através de um percentual, pode ser através de uma taxa de performance ou pode ser através de um valor mensal. Uma pergunta: em que etapa do planejamento financeiro vai ser definida a forma de remuneração do profissional? Vocês lembram? Na etapa 1, na etapa 2, na etapa 3, 4, 5 ou 6? Etapa 1, tá bom? Sigamos. Segundo a planejar, no processo de elaboração de um planejamento financeiro pessoal, não faz parte. A análise de ações de companhias abertas que podem ser adquiridas pelo cliente. A identificação de questões pertinentes ao estilo de vida. Gente, isso faz parte. Quais são os custos fixos? Quais são os custos variáveis? Faz parte. O monitoramento das recomendações apresentadas ao cliente também faz parte. A execução das recomendações também faz parte. Galera, monitoramento das recomendações é que etapa do planejamento financeiro? Sexta, a última etapa. A execução das recomendações apresentadas pelo cliente é que etapa? A quinta. Então, não faz parte a letra A análise de ações de companhias abertas que podem ser adquiridas pelo cliente. Próximo exercício, 18. Na elaboração de planejamento financeiro para um cliente, um profissional CFP, na fase de síntese, deverá formular estratégias de gestão de risco, determinar a tolerância desse cliente às perdas financeiras, está junto com estratégia de gestão de risco. A segunda. Terceira, avaliar as vantagens e desvantagens das estratégias propostas. Correto. Galera, a fase de síntese é a primeira
E a terceira, formular estratégias de gestão de risco, avaliar as vantagens e desvantagens das estratégias propostas. Gabarito, letra C. 19. As etapas do planejamento financeiro em ordem cronológica de acontecimentos são: primeiro, monitorar. Não, isso aí é a última, né? Identificar junto ao cliente quais são os seus objetivos. Primeira etapa. 2. Aí a gente anota. Primeiro, 2. Realizar um plano financeiro de acordo com os objetivos? Não. Analisar e avaliar as informações do cliente? Sim. Identificar primeiro. Analisar e avaliar as informações, segundo. Então, 2 e 4. Depois de analisar e avaliar as informações do cliente, o que a gente faz? A gente realiza um plano financeiro de acordo com os objetivos. Então, próxima etapa, item 3. Depois de realizar um plano financeiro, o que a gente faz? A gente vai desenvolver uma estratégia financeira, planos e produtos de acordo com o perfil e a necessidade do cliente. Então, 5. E por fim, o que a gente vai fazer? Monitorar a rentabilidade da carteira do cliente, que é o item 1. Ou seja, em ordem cronológica, as etapas do planejamento financeiro são: primeiro, identificar junto ao cliente quais são os seus objetivos. Depois, analisar e avaliar as informações do cliente. Seguindo, realizar um plano financeiro de acordo com os objetivos do cliente, desenvolver estratégias financeiras, planos e produtos de acordo com o perfil e necessidade do cliente e, por fim, monitorar a rentabilidade da carteira do cliente. Gabarito, letra A, 2, 4, 3, 5 e 1, tá bom? Próximo exercício. Das duas ações citadas abaixo, indicar ações para serem adquiridas, questionar quantos dependentes o cliente possui. Pertencem, respectivamente, a quais estágios do planejamento financeiro? Recolher informações e sugestões alternativas? Implementação de recomendações e monitoramento das recomendações? Não. Implementação de recomendações e definição de forma de relacionamento? Não. Sugestão de alternativas de investimento e recolher informações. Gabarito, letra D. Indicar ações só pode ser sugestão de alternativas, né? Indicar ações não pode ser recolhendo informações e nem implementar recomendações. Implementar recomendações é que etapa que a gente já viu? A quinta etapa. A etapa anterior à quinta é a quarta, que é o quê? Recomendações, não é isso? Então, gabarito, letra D, sugestão de alternativas de investimento e recolhendo informações.